muito interessante se a gente partir para procurar a massa molar, certo? Eu queria falar uma coisa que eu acabei falando uma informação errada. Em vez de Diga. dar massa atômica, ele deu a massa molar. Que eu falei que foi massa molar mesmo. Ah, ele deu a massa molar, é claro. Ah, é? Ele deu a massa molar? Uhum. Tá, me diz uma coisa. Ele deu a massa molar do cálcio? Qual o valor que ele deu? Ele deu desse carinha inteiro, que é 504. Ah, ele já deu 504 inteiro? Ah, beleza. É sim, porque o cálcio é 40, o fósforo é 31, o oxigênio é 16 e o... E assim vai, né? Uhum. Daí, tudo isso aqui, se você fizesse as multiplicações e tudo mais, daria 504 gramas por mol, beleza? Sim. Caso você, né, decore, né? É bom decorar aí algumas massinhas, né? Tem uns carinhas que aparecem com bastante frequência. Beleza? Uhum. O fósforo é o P. Sim. Então, se a gente, dentro dessas 504 gramas, a gente for procurar qual é a massa molar, ou a massa específica, né, do fósforo, é só a gente notar que temos 3 fósforos nessa primeira molécula, certo? Sim. Isso. E que o, a massa atômica do fósforo é 31, beleza? Uhum. Então, a única coisa que você precisaria fazer aqui é multiplicar 31 por 3. Daí você encontraria a quantidade de massa do fósforo nessa molécula, beleza? Ok. Porque nós temos 3 mols, né, de fósforo, certo? Uhum. Maravilha. Então, se você fizer 31 por 3 aí, acredito que você fez a quarta série, deve saber que dá 93 gramas, né? Sim. Muito bem. Então, beleza, nós já encontramos a quantidade de massa de fósforo nessa molécula. Agora, qual veja só o que ele pede aqui, né? Teor de massa, né? Teor de fósforo nessa massa. Isso, resumidamente, é quantos por cento de fósforo tem nisso, beleza? Certo. Quantos por cento tem nisso? Sendo assim, se você sabe que 93 é só fósforo, é só pegar 93 e dividir por 504. Daí é tipo conta de porcentagem, né? Uhum. Isso. 93 dividido por 504, claro, depois você multiplica por 100, daí você vai ter a porcentagem. Beleza? Pode fazer aí pra mim, descobrir quanto é que dá de teor de fósforo? Eu fiz aqui, deu 18,45%. Perfeito, era esse valor mesmo. Então esse é o de fósforo nessa moléculazinha aí. Tá. Agora tem que fazer na outra. Será que você consegue sem eu te dar dicas? Eu acho que eu consigo, sim. Opa, aí sim. Show de bola. A aula tem que ser bem participativa. Senão você sai da aula pensando, pô, entendi tudo que o cara falou lá, daí vou tentar fazer e não consigo. Então é melhor que você não consiga agora, tá ligado? Porque daí eu consigo te ajudar, ok? Mas a linha de raciocínio seria multiplicar por 4, porque são 4 fósforos, o 31, e dividir por 284 gramas, que é o que ele deu ali no Notadot, certo? Que é a mesma coisa. Perfeitamente. Dá 43,66%. Então você encontrou que aí tem muito mais fósforo que na outra, né? Porcentagemmente falando, né? Sim. Percentualmente, para ser melhor no português. Show de bola, cara. Então, legal. Agora eu te ajudei a interpretar aí a primeira, né? Te dei esse empurrão. Uhum. Agora eu quero que você dê uma lidinha na B e veja se você consegue começar. Caso Tá. você não consiga começar, não tem problema nenhum. Eu faço e depois te peço alguma coisa parecida, beleza? Ok, Show tá. de bola. Então vai lá. E também não precisa ficar me falando, não, professor, é isso, é aquilo. Até porque na hora da prova eu não vou estar lá para dizer para você se você está no caminho certo. Mas se você errar, não tem problema, eu te corrijo, beleza? Uhum. Então, faça aí e quando terminar, você pode me dizer a resposta, porque a conta é bem rapidinha. Uhum. Tá.
E aí, cara, vai ser sua primeira vez tentando o vestibular, é? O da FUVEST vai ser. Não, vai ser a segunda vez. Eu tentei ano passado, eu acabei não passando para a segunda fase, que era 65 a nota de corte, acabei tirando 61, não pude fazer. Mas eu fiz o Enem e a Unicamp também. Mas tu tem só 17, como é que tu já fez tudo isso? Eu fiz no segundo ano, eu tô no Ah, terceiro agora. então você tá focadaço mesmo, hein? Que legal. Eu tô me esforçando bastante para ver se eu consigo passar na Poli, né? Você Olha, vai passar em qual curso mesmo? eu quero passar em engenharia da produção na. Ah, passa. Passa sim. Eu, eu cheguei, assim, eu tive uma ideia aqui, mas eu não sei dizer se está certo esse raciocínio. Que eu cheguei que, bem, ele fala para partir do P4, né? Então, eu tenho que P4, sem balancear, P4 mais O2 daria o P4 O10. Então, seria, a equação balanceada seria P4 mais 5O2 é igual, não, gera P4 O10. Perfeito. Daí depois eu peguei esse P4 O10 e eu ia somar com mais alguma coisa que ia dar o H3PO4. Assim, eu não sei como que eu paro para, tipo, eu não sei o que que eu tenho que somar, mas eu deduzi que é água, porque ele fala de processo úmido no enunciado. Opa, você tá bem. Eu não sei se estava Ser Miami, certo. gostei. O Eu não sei caminho é se. esse, o caminho é esse. Mas vamos pensar o seguinte: Hum, você encontrou as duas coisas ali, né? Tanto a primeira quanto a segunda que você foi me falando que balanceou, etc. Agora a gente pode fazer uma reação global, certo? hum. Que seria basicamente somá-las. Só me diz uma coisa, pode ser que eu tenha não prestado muita atenção numa fala sua. A primeira ali eu prestei bastante atenção e estava tudo certo. A segunda eu dei uma viajada. Mas como é que ficou a fórmula da segunda reação que você fez? É que eu ainda não balancei ela porque eu não sabia se estava certo, mas eu peguei o P4O10, somei com água, deu H3PO4. Ah, perfeito, é essa mesmo. Agora tem que balancear. Então, mas aí é fácil, porque daria 6 de água e 4 de H3PO. Agora que eu fiz. Isso, exatamente. 3 de água, 4 de H3PO. Muito bem. Então, agora o que você tem que fazer com essas duas coisas que você tem, essas duas reações, é somá-las, ok? Hum, Daí, se a gente somar tudo que você falou, vai ficar P4 mais 5O2 mais 6H2O, vai dar 4, H3PO4, ok? sim. Muito bem. Agora que a gente tem essa fórmula aí, nós podemos ir atrás do número de oxidação do fósforo, beleza? Uhum, Quando a gente está olhando o fósforo no P4 aqui, é zero. exato, ele está na forma elementar, certo? Uhum, A gente pode dizer que o NOx é zero. Então, no H3PO vai ser como? Bem, você vai ter ali 3 do hidrogênio, né? sim, Mais o X do P, que nós não sabemos. Mais 4 do oxigênio, a gente sabe que o NOx do oxigênio é menos 2, né? sim. São coisas que você tem que saber, né? Eu falei um aqui, mas suponho que você saiba, né? Não, eu sei, isso eu sei. Maravilha. Deve ficar só para isolar o X, essa matematiquinha de bar aqui, eu sei que você sabe fazer também. Vai dar mais 5, certo? Certo. Então, o NOx do P no P4 é zero, né? Você mesmo falou. E no H3PO4 é mais 5, beleza? Certo. Certo. Então, me parece que o seu problema foi só em ter a certeza se tinha que somar com água, né? É, basicamente. E tinha. Muito bem. Show de bola. Agora, bora pra C. Deixa eu pegar a C aqui. Cadê? Oh, meu Deus. Ah, tá na imagem, tá na imagem. Caramba, é o Velho Testamento inteiro aqui, vamos ver. Um volume de 10 ml de refrigerante. É... Caramba.
Foi adicionado em um balão volumétrico de 50 ml que foi completado com água destilada. Essa solução foi analisada e obteve-se uma concentração de 0,2 grama por litro de ácido fosfórico. Considerando que o valor máximo de ácido fosfórico permitido em refrigerantes é de 0,07 gramas para cada 100 ml, a concentração de ácido fosfórico nesse refrigerante se encontra dentro do limite permitido pela legislação? Bem, estamos aqui procurando coisas associadas à massa, né? A massa de ácido fosfórico, certo? Hum, E massa pode ser dado por uma das trocentas fórmulas que tem na química, né? Pode ser dada pela C, que tem a ver com a concentração, certo? Vezes o V, que tem a ver com o volume, ok? ok, Você pode perceber isso claramente, porque o C tem unidade de grama por litro, enquanto o V é litro. Então, se você multiplica grama por litro vezes litro, sobra grama, certo? certo. Isso. E, de modo geral, essas informações foram citadas no enunciado, ok? Uhum, Então, acho que eu já falei até demais. Então, tenta me dizer a resposta aí. Quando chegar na resposta, me diga. tá. Olha, eu achei que o, a, a concentração do ácido fosfórico ela é maior do que o limite permitido. Você achou qual o valor? 0,1 para concentração e o limite é 0,07. Perfeito. Subarashi. Então, essa primeira questão foi feita easy. Bem, Certo. vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Bem, tua mãe, você na verdade me enviou uma série de questões, né? Tem Uhum. que você queira começar mais com mais pressa, mais especificamente, de todas essas? Olha, eu quero. Eu prefiro dar prioridade para os exercícios de. Acho que de física. Por mais que eu tenha mais dificuldade em química, eu acho que física é menos grave a situação, então acho que eu consigo melhorar mais
mais rápido, entender e compreender mais rápido. Você pode enviar, você pode apontar para mim, na verdade, a questão que você quer, por favor? Vou ver aqui no meu celular um segundo. Hum, é uma questão também, número. Questão 2 de física que eu te mandei, foto no caderno físico. Ah, ok, mas se você puder pôr um pontinho lá, daí eu vou saber qual, Ah, ok? mas Maravilha. Essa aqui parece ser um movimento oblíquo aqui. Show de bola. a 2 no caso, perdão, a questão Ah, 2. dois, ok. Vejamos. Just a second, para eu jogar aqui. Um dos decaimentos radioativos mais relevantes. Opa. Mais relevantes é o decaimento alfa, é verdade. Decaimento alfa nos dá duas partículas de hélio. Que não é hélio, na verdade, mas é como se fosse. Ah, em que o núcleo pesado, como polônio 210 ou urânio 235, decai, emitindo uma partícula alfa que é exatamente um núcleo de hélio, essencialmente um núcleo de hélio, formado por dois prótons e dois nêutrons. Como são partículas eletricamente carregadas, as partículas alfas podem ser aceleradas por campos elétricos, óbvio. Né? Isso aí não precisava ter nada de decaimento. Se a partícula tem carga elétrica, e ela está sob um campo elétrico ou magnético que seja, ela vai sofrer algum tipo de aceleração, certo? Uhum. A menos que os campos se anulem, coisas assim. Por conta disso, embora sejam emitidas com energias na ordem de megaelectronvolt, as partículas alfa perdem, transferem grande parte dessa energia ao interagir com moléculas e átomos, seja no ar ou em tecidos biológicos. Que legal. Os itens a seguir considera uma partícula que foi emitida com energia cinética inicial 530 megaelectronvolt. Bem, aqui, né, veja que ele está usando uma unidade de energia que não é muito usual, não é mesmo? Está usando megaelectronvolt. Acontece que megaelectronvolt não é joule. Então a gente precisa converter para joule eventualmente, certo? Uhum. Se a partícula alfa perde energia na base de 100 keV por micrometro, ou seja, vai passando cada micrometro que passa, né, cada 10 na menos 6 metro que ele anda, vai perdendo 100 kV, beleza? Como se fosse uma freada. Penetrar um tecido biológico como a pele, ela conseguiria atravessar a epiderme, que tem espessura 0,1 milímetro, justifique sua resposta. Muito bem. Bem, não é para ser dos problemas mais barra pesadas, ok? A gente já pegou a ideia aqui do quilo electronvolt, do mega electronvolt. Talvez passar para joule seja meio tosco, uma vez que o problema está dando informações de quilo electronvolt, que é mega electronvolt e quilo electronvolt. Então é melhor deixar em electronvolt mesmo, sacou? Agora o que tu tem que saber tem que ser o quilo ou mega, né? Você sabe a diferença do prefixo quilo na matemática e do prefixo mega na matemática? O que que eles significam? Sim, eu acho. O, Quilo, por exemplo, é 1000, né? sim, E o mega? é 10 a sexta. Exato, perfeito. Então é isso aí. Então você sabe. Ou seja, se você quiser passar esse carinha aqui para quilo electronvolt, esse carinha que eu estou passando no mouse, você tem que multiplicar ele por 1000, certo? Hum. Aí ele vai virar 5.300 quilo electronvolt. Alguma dúvida quanto a isso?
Não. Maravilha. Então, beleza, já temos a energia, vamos dizer assim, inicial da parada, né? É essa aqui. Só que ela está perdendo energia, como se fosse um atrito, nessa taxa aqui. Veja, por micrometro. Só que a pele humana tem 0,1 milímetro. Ou seja, quantos micrometros tem dentro de um milímetro? Esse problema é mais conversão de unidade do que qualquer coisa, né? E aí, você sabe quantos micrometros tem dentro de um milímetro? Então eu vou ter que fazer uma conta, porque de cabeça eu não sei. É a mesma lógica ali de cima, ok? Bom, Porque, quantos o que tem dentro de um. ó, você tá vendo essa desgracinha aqui, ó, essa letrinha grega aqui? Ela é a letra micro, Micro? isso, de microcomputador, por exemplo. Letra grega era micro. Ela também tem um significado numérico, que nem quilo, que nem mega, etc. Ela significa 10 na menos 6. Ok, Ok? Isso. E o milímetro é 10 na menos 3, né? Milímetro é pegar um metro e dividir por mil. certo. Sendo assim, pela lógica da conversão, caso você queira fazer, pode fazer, não tem problema nenhum, vai dar que 0,1 milímetro é pegar isso aí e multiplicar por 1.000. Ou seja, vai dar 100 micrometros. Ok? Certo. Conversão de unidade, certo? Se tu tiveres algum problema quanto a isso, eu posso fazer para ti, mas é só multiplicar por notação científica, né? Uhum. As 10 e coisas do gênero. Então, beleza. Então, vamos lá o que a gente já descobriu. A gente já descobriu que essa partícula vai andar 100 micrometros, não é? Sim. 100 micrometros. E ela perde 100 kiloelectronvolts a cada micrometro andado. Então, se eu pegar esse valor aqui e multiplicar por 100, eu vou Olha quanto ele descobrir. perdeu. Exato, eu vou descobrir quanto ele perdeu. Perfeito, perfeito. Que tal você fazer isso aí e me dizer, então? Da, é, É só fazer 100 vezes 100, né? Que é que é 10.000, né? 10.000, sim. Isso. 10.000 kiloelectronvolt. 10.000. Só que eu tinha falado para você que esse mega era multiplicar por 1.000, né? Uhum. E a hora que a gente multiplicou por 1.000, eu falei que daria 5.300. 1.300, né? Ou seja, essa energia inicial é menor do que a energia que ele precisaria para atravessar a pele toda. Sacou? Porque Acho que aqui é 5.300. Se você calculou para mim, disse que deu 10.000, né? bom. Então não vai atravessar a epiderme, beleza? Alguma dúvida? Não, acho que eu peguei. Não teve absolutamente nada de física nesse problema, não sei se você reparou. Uhum. Tirando a ideia de energia se conservar, etc., essas coisas assim, né? Tranquilo, né? Muito bem. Então agora a B. Agora a B sim parece ser alguma coisa mais interessante. Agora sim. Muito bem. Se o campo elétrico tem módulo 2 vezes 10 na 5 volts por metro, determine a magnitude da força elétrica que atua sobre a partícula alfa. Ele deu um valor ali de voltagem, né? Sim. Diferença de potencial elétrico. E a gente pode procurar saber qual é a força que ele pede, né? Usando informações que relacionam essa informação que ele deu com a equação da força elétrica, né? A força elétrica, de modo geral, não é a lei de Coulomb. É aquela Q quadrado sobre D quadrado, né? Não. É essa aqui, ó. Q, certo? Certo, não sabia Essa é não. a Sabia sim, pô. Se tu estudou campo elétrico, tu conhece ela. Até mesmo se tu pensar na lei de Coulomb. Qual que é a força, equação da força da lei de Coulomb? K, Q1, Q2, D quadrado, né? Essa é a equação da lei de Coulomb. Essa tu lembra, né? Não, eu acho que eu não cheguei nessa parte ainda, por isso que Tu eu tá no não terceiro ano? tô no terceiro. Só que no começo do terceiro.
tô vendo agora essas coisas de elétrica e magnetismo e eletromagnetismo. Ah, então é normal não saber. Bem, Ah, de toda forma, eu suponho que o professor já tenha mostrado a lei de Coulomb e essa equação da força aqui, mas de toda forma, é normal, né, que você não saiba fazer um problema do que você está vendo agora na escola, né? Então, super realmente. natural. Então, não se sinta mal de não saber responder. Essa primeira até você poderia se sentir mal de não saber responder, mas a B não. A primeira era fácil, só precisava ter coragem. Olha ali, tenta fazer uma investigação do que está rolando. Não estava rolando nada demais ali, apesar do tema ser bizarro, né? Partículas alfa. Não tem nada a ver com física moderna isso. De toda forma, né? Nós não vamos usar a lei de Coulomb, porque a lei de Coulomb ela é uma situação muito específica quando eu estou falando de uma força ou de um campo criado por uma partícula pontual. Bem, a gente até poderia usar ela se ele desse informações de distância, de cargas, mas ele não deu distância, né? Não deu nada associado à distância. O que ele deu foi o campo elétrico, tá vendo? Sim. Ele deu o que a gente chama de E aqui. 2 vezes 10 na 5. Vou deixar a unidade para depois, mas tu sabe que a unidade não entra na conta. Agora, para encontrar a força, pô, é só saber quem é o quê, ou seja, a carga. Qual é a carga dessa partícula? O enunciado falou para nós que era 2 prótons, tá vendo? Sim. Então é. É só saber a carga de 2 prótons. Sim. Para isso, você precisa saber a carga de um próton, né? Você sabe a carga de um próton? 1,6 vezes 10 a menos 19, acho que era. Exatamente. Então, 2 prótons vai ser 2 vezes isso. Pronto, acabou. 2 vezes 1,6 vezes 10 na menos 19 vezes o campo elétrico, que é 2 vezes 10 na 5. Acabou o problema. Só resolver essa conta aí. Pode resolver para mim? Resumo. Muito bem. Tendo em vista isso, eu preciso ir no banheiro. A C envolve mais física do primeiro ano do ensino médio do que, de fato, física do terceiro, tá bom? Então, quando você terminar essa conta aí, você guarda a resposta e já vai tentando fazer a C. Mas eu já volto. Tá.
Puta, e aí, o que que você tem a me dizer? Eu não consegui fazer a C, não consegui entender, mas Muito bem. Qual a magnitude do campo elétrico necessária para que a partícula alfa perca 1% da sua energia cinética inicial? Ahn, muito bem. Então, nós já conhecemos a energia cinética inicial dela, né? Isso está no enunciado. Nada a discutir quanto a isso, certo? sim. Muito bem. Bem, a gente quer que ela perca 1%. A gente chama essas perdas na física, essas variações de delta. Delta E. Se quiser chamar de outro jeito, quiser se chamar de perda, tanto faz também. 0,01, que é 1%, vezes o valor. Certo? Hum, Isso vai dar 0,053 megaelectronvolt. A gente quer que isso, bem, a gente quer algo associado a isso, né? A gente quer fazer alguma relação com as grandezas físicas envolvidas no problema, que no caso é campo elétrico, né? Para que dê essa variação de energia. Perceba, um campo ele pode tanto acelerar quanto frear. E você passar por isso todo dia. Por exemplo, se você pegar seu celular e soltar agora, ele vai cair. E o motivo, você pode me dizer, por causa da força da gravidade, ok. Mas você pode também me dizer que é por causa da energia potencial gravitacional do campo gravitacional, certo? São duas formas de interpretar o mesmo fenômeno. Sabe que força e energia são dois lados da mesma moeda, eles são a mesma coisa. Eles só são formas diferentes de explicar as mesmas coisas, entendeu? hum, Muito bem. Então, dizer assim, energia, dizer força, mesma merda, só que uma é vetor e outra é escalar, resumidamente falando. Muito bem. Por que que eu estou dizendo isso? Porque se você soltar o seu celular, o campo gravitacional acelera ele para baixo. E se você pegar o seu celular e jogar ele para cima, o que que o campo gravitacional vai fazer? Vai frear a subida, certo? sim. Porque senão ele continuaria subindo para sempre. Mas o campo gravitacional não deixa. O campo gravitacional vai diminuindo, vai freando. Muito bem. Entendido isso? O campo elétrico vai fazer exata mesma coisa. É exata mesma coisa. Eu poderia até desenhar do mesmo jeito aqui, ó. Partícula, próton, né? Mais E. Vai para cima com a velocidade inicial dela, que é devido à energia cinética, certo? Mas para baixo aqui temos a força elétrica, que é devido ao campo elétrico, ok? Hum, A partícula sai, vai ter um momento que ela vai parar completamente. Na verdade, aqui a gente não está querendo que ela pare completamente, né? A gente só quer que ela perca 1% de energia. Alguma dúvida no que eu falei até agora? não. Tá. Então, quando a gente está falando lá de, né, eu coloquei isso, mas poderia ser simplesmente uma bola. Uma bola de futebol. Aqui um menino está jogando ela para cima, certo? E aqui, em vez da força elétrica, poderia ser a gravidade. Não é mesmo? É, Tá bom. Então eu tô só fazendo o básico do básico, que nem eu falei, lá do primeiro ano do ensino médio. É, Agora, quando nós estávamos falando lá no primeiro ano do ensino médio de variação de energia potencial gravitacional, né? Imagina aquela situação lá da montanha-russa, você deve ter feito bastante, né? Aqui ele tinha energia cinética, certo? E sim. aqui ele tem energia potencial gravitacional. Aqui ele tem o mv quadrado sobre 2, só porque está no chão. Aqui ele tem quem? mgh, não é mesmo? Massa vezes gravidade vezes altura. Vai ter que ter um cara igual a esse aqui associado ao campo elétrico. É uma analogia básica, porque nós estamos fazendo o mesmo problema elétrico, só que tentando buscar uma analogia com o gravitacional, sacou?
Então é para ter uma equação igual à da gravitacional, beleza? Igual assim, quero dizer, no mesmo esquema, no mesmo estilo, beleza? Ok. E qual que é essa equação? Bem, se o trabalho da força gravitacional é o que freia quando você joga o seu celular para cima, vai ser o trabalho da força elétrica, que eu vou chamar de W, de work, ah, que vai frear. Note que trabalho é uma tradução muito ruim. Isso aí é culpa da porcaria da República, né? Que a República ela foi muito influenciada pela França. Daí eles pegaram muito livro francês para coisa de física e matemática. Mas na verdade, o work do inglês funciona melhor. Por quê? Porque trabalho é uma força que funcionou. Já parou para pensar isso? Se você empurra uma parede, não gera trabalho. Por quê? Porque a parede não se mexe, né? De modo geral, o trabalho não é força vezes deslocamento? Sim. Muito bem. Então precisa do deslocamento. Ou seja, a força precisa deslocar algo. Precisa funcionar. Mas se você empurra uma parede, a parede não mexe. Então não tem trabalho. Agora, se com a mesma força que você empurra a parede, você empurrar uma garrafinha de água, daí tem trabalho, né? Porque a garrafa mexe, certo? Certo. Falando nisso, preciso pegar água, só um instante. Eu já vou concluir a minha ideia. Voltei. Eu estava dizendo sobre o trabalho estar associado à força funcionar, uma grandeza física associada à força funcionar. Então eu estava falando que a mesma força aplicada numa parede não gera trabalho, mas numa garrafa gera. Muito bem. Por isso que o work funciona melhor, porque o work em inglês, e W é a letra que alguns livros mostram, o work é funcionar, né? Por exemplo, my computer doesn't work. Muito bem. Então a ideia de trabalho, né, no português, é trabalho, né, tem a ver mais com work, tem a ver com funcionar. Muito bem. Então lá o trabalho, né, também, tal qual a energia potencial gravitacional é MGH. É o trabalho que a força gravitacional aplica no teu celular até ele frear. Para nós aqui no eletromagnetismo, já que não tem gravidade, né, vai ser quem? Em vez da massa, vai ser a carga. Em vez do campo gravitacional, G, vai ser o campo elétrico, E. E em vez de H, você pode chamar de D, de distância. A distância que a partícula vai andar no campo, sacou? Entendi. Não, entendi. Entendeu? Pegou a ideia? Aham. Maravilha. Então isso aqui, obviamente, é energia, Joule, né? O Joule. Ou seja, toda a perda, todo aquele 1% de perda que o enunciado cita, vem dessa desgraça aqui. Então, em outras palavras, eu vou dizer que W é igual a delta E. Porque é esse cara que está tirando energia. Tá bom? Então, Q, E, D vai ser quem? O delta E, que a gente já calculou, certo? Esse aqui. Então, a única coisa que a gente precisa agora é. O que ele pede mesmo? Magnitude do campo elétrico. Ele quer o E. Ah, claro, a gente tem todo o resto, né? Então vai ficar 0,053. Só que tem um problema, tá em mega electron volt. Temos que passar para joule. Por quê? Porque a carga vai estar em coulomb e a distância vai estar em metro. Unidades do SI. Mega electron volt não é unidade do SI, certo? Certo. Começar convertendo mega, né? Que é 10 na 6. E electron volt para joule está no enunciado.
Uhum. É um, 1,6 vezes 19. Bem, isso é bem legal, porque aqui vai ter isso também, né? é verdade. Então a gente não vai ficar levando o númerozinho cocô o resto da conta. Sim. Então 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu nem precisava ter convertido, na verdade, porque elétron-volt, obviamente, tem a ver com energia associada a elétron, né? A carga elétrica do elétron. Aqui não é elétron, mas o próton tem a mesma carga do elétron, né? Mais positivo. E a distância é quanto mesmo? Deixa eu ver. 10 centímetros, 10 centímetros? Então, em metro é 0,1. Ou mais conhecido como 10 na menos 1, né? Beleza? certo? Subarashi. Então a gente pode cortar aqui, cortar aqui. Aí faz a conta de bar, aí chega na resposta, né? Uhum. Sacou? Ó, o que faltava para ti era conhecer um pouco mais da matéria, né? É, não lembrava. Eu não lembrava da matéria de esse negócio de Mecânica. energia e trabalho, e eu também não ia, acho que não ia conseguir associar com energia elétrica. É a mecânica, infelizmente, tem que saber, velho. Vai ter coisa de mecânica em todas as físicas, sacou? Sim. Todas as físicas. Então, meu velho, recomendo aí fortemente umas aulinhas comigo de Física 1. Em vez de ficar se preocupando com essa matéria mais avançada, foca na base, sacou? Sim. Que a base vai servir para tudo. Isso que a gente falou de energia. Se fosse problema de força também, ia ter lá a lei de Newton e tudo mais, né? Apesar de ser coisa de terceiro ano. Muito bem, tem alguma outra questão que tu queiras ver? Bem, deixa eu ver. Hum, Eu vou marcar duas aqui de química. Marca aí. Tem, tem uma que o enunciado não coube, mas eu mandei o enunciado, eu vou marcar a questão e o enunciado. Então, Vamos ver, senhor. Ah, queres começar por essas 6 aqui? Pô, mas 6 é química, né? Não tá afim de física, não? Eu acho mais massa a física. tá, deixa eu ver. Se tu quiser química, a gente vai química, mas falou que preferia física, né? Então, eu É, acho, eu acho mais legal física. eu também acho. É química, sei lá, é muito. Bem, de todo modo, né, nós temos 5 minutos. Vamos tentar fazer alguma coisa mais Tenta, razoável. se for, tenta fazer a, não a seis, a outra que eu mandei. Ah, beleza. A 6? Não a 6, a outra que tu mandou, a próxima, então. É, a próxima. Alguns minerais alcalinos, isso aí, né? Aham. Tá. Deixa eu copiar lá pra cá. Só um segundito. Vamos ver se. Nossa senhora, tá horrível esse print. Deixa eu baixar aqui, que é melhor. Vamos lá. Alguns minerais alcalinos, soluções ácidas sofrem temperismo. Daí tem uma coisa arada aqui de ponto de fusão. Ahn, com base nas informações sobre os minerais descritas na tabela, responda as questões.
A propensão ao intemperismo desses minerais por soluções ácidas é regida pela razão ali, sendo quanto menor a razão, maior a propensão ao intemperismo. Quanto menor a razão, né? Ou seja, quanto menor for o SI, maior for o O, certo? Uhum. Considerando a razão SI dividido por O dos minerais e a estequiometria das reações, qual dos minerais apresentados teria maior capacidade de neutralizar uma mesma quantidade de chuva ácida? Me diz uma coisa, essa aí tu tem alguma ideia de como começa? É, então, Tem algumas coisas que dá pra tirar aqui, né? Tipo, estamos falando de SI, estamos falando de O, certo? Acho que isso é razoável para começar. Tu acha? eu não sei dizer. Hum, Não consigo pensar em nada, infelizmente. Não tenho. tá certo, deixaria em branco na prova mesmo. É. Entendi. Muito bem. Então tá. Eu vou dar uma começada aqui nessa questão. Só preciso também pensar um detalhezinho aqui que tá me incomodando um pouco. É, basicamente, cara, isso aqui tem a ver com a quantidade de SiO que tem nos minerais citados, pô. Certo? Por exemplo, aqui no primeiro, a gente não tem 2Si e 8O? Sim. Então dá um quarto. Essa é a razão Si por O. Não é isso? Hum, Na outra, mesma coisa, um quarto também, certo? é. Então, A ó, outra, deixa. vai pelo fácil, velho. Tá pedindo uma razão. E tu tá vendo aqui que tem, de fato, valores diferentes deles? Vai ser só isso. Beleza? A princípio, né? A última ali tem 3/8 de É. razão. Muito bem. Então, a menor razão, obviamente, vai acontecer aqui na nortita e na olivina. Só que, se nós olharmos a estequiometria, a gente nota, por exemplo, que a nortita, ela consome 2H+, né? É. Enquanto a olivina 4H+, e a ubita 1H+. Então, o que mais neutraliza a chuva ácida, bem, o ácido é o H+, né? Vai ser o olivina, certo? Porque além de ela ter uma baixa razão de SI, que foi o que foi citado aqui, né? Ela reage com mais H+, é isso? Exatamente, consome maior quantidade de íons, né? Só isso. Olha só que fácil. Tranquilo, né? Pois é. Não tem muito segredo, beleza? Hum. Agora, outra pergunta, Bea. A queima de combustíveis fósseis e consequente emissão de CO2 na atmosfera tem resultado na acidificação dos oceanos por CO2 atmosférico, governa o equilíbrio do carbonato na água do mar conforme a reação, blá, 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 blá. Seria possível remover CO2 da atmosfera dispersando grandes quantidades de minerais alcalinos no oceano? Bem, ele deu aqui a fórmula, né? Mineral alcalino, tipo os que foram citados ali nos exemplos, né? Esses caras aqui. Uhum. Bem, o que que acontece na olivina, né? Que foi o nosso amigão que deu top aqui. O mineral ele vai retirar H+ da água. Foi isso que aconteceu aqui. Aí ele pegou e jogou fora esses carinha, certo? Tirou a Certo. molécula com ele. Então, o que que vai acontecer com o equilíbrio, né? Que é o que ele está perguntando aqui na B. Sobre remover e tal. Estamos falando de equilíbrio, né? Se o mineral ele consome H+, né? A concentração de H+ diminui. Certo. Certo? Então, numa situação como essa aqui, da molécula aqui, é, o equilíbrio ele vai se deslocar para a direita para repor o H+ que foi consumido, sacou? É, com isso aqui, o CO2 ele vai ser convertido em bicarbonato, que esse cara aqui é o bicarbonato, tá? Certo.
E daí, para repor o CO2 que foi dissolvido na água, mais CO2 atmosférico vai acabar entrando no oceano, beleza? É isso que vai acontecer. Então, a conclusão que eu posso dizer desse item B, por mais bizarro que seja, é sim, a dispersão desses minerais aqui, como ele cita, né? Ele fala aqui sobre dispersando grandes quantidades. A dispersão, então, desses minerais poderia ajudar a remover o CO2 da atmosfera. Vai remover da atmosfera, mas vai jogar no oceano. Beleza? Mano, eu não, assim, eu não, nunca ia pensar numa coisa dessa. Esse que é o meu problema. Eu não consigo pensar nessas coisas da, sei lá, vida real, assim, exemplos, assim. Mas é porque a gente teve pouco tempo para pensar nesse problema, né? Porque uma vez que você está entendendo que a gente está falando de metais, né? Minerais que servem justamente para isso, para tirar o ácido das coisas, né? Nós estamos pensando em processos como esse, né? De trocas, de transformações, ok? Daí seria basicamente você olhar para essa molécula, ver o que está acontecendo aqui, né? Poxa, CO2 com água. Tá rolando um ácido, tá rolando bicarbonato. Ele tá pegando o CO2 e transformando em bicarbonato, né? Então o negócio é o seguinte: se eu induzir essa coisa a acontecer, vai fazer o que tá ali, vai fazer o que ele tá pedindo aqui na pergunta? Vai, pô. A gente tá vendo que a molécula existe justamente para isso, tá ligado? Essa reação existe justamente para isso. Só vai precisar colocar o metal apropriado para isso. E quando a gente olha, porra, ele tá fazendo exatamente isso. Olha só que interessante. Ele tá pegando ácido e transformando aqui em outras coisas, né? Tirando a acidez do ambiente, daquilo que tu estiver trabalhando. Uhum. Ok? Certo. Então tá bom. Cara, muito massa a aula. Realmente aí tu tá querendo fazer coisas bem avançadas. Mas dá pra fazer, tá? Só vai precisar de bastante acompanhamento aí, porque sozinho, ainda mais vendo matéria que tu nem viu na escola, um pouco complicado.